Porque quando a gente fala de avaliação de desempenho, a gente tem que tocar no assunto de carreira também. A gente está tratando da carreira da pessoa. Posso ter pessoas de 50, 60 anos que têm uma postura de uma pessoa de 20 e poucos e vice-versa. Então, não encaro muito assim como geração, é um problema da geração A, B, C. Não, eu vejo que é fit cultural. E como que funciona essa conversa, assim, para coletar as soft skills que as pessoas colocaram lá no currículo? É uma conversa despojada, é uma conversa mais séria, assim, como é que... Ou depende do RH também? Depende do RH, né, E Carol? da pessoa E da também, pessoa né? também, é. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcasting, seu programa de inovação, negócios e tecnologia. Eu, William, estou aqui hoje com o Matheus. Opa! E hoje a gente vai falar um pouco sobre o RH. Estamos aqui com as nossas convidadas. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo bem. Vou me apresentar então, pessoal. Eu sou a Bruna. Atualmente eu estou como responsável aí da área de recursos humanos da Testing Company. Já atuei em diversas empresas aí de alguns segmentos diferentes, começando lá por uma empresa que eu atuei do ramo de aterro sanitário. Depois eu fui para o marketing, depois voltei para a tecnologia e atualmente estou aqui novamente nesse universo da tecnologia aqui na Testing. Costumo falar que eu atuo mais de uma forma generalista, então aí nessa área de recursos humanos, voltado para recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, PDI, mais essa gestão de desempenho mesmo, também a parte de onboarding e tudo mais, então mais uma formação aí mais generalista aí na área de recursos humanos. E estou me graduando também na área de gestão de recursos humanos. Então tá, eu sou a Carol, famosa Carol do RH, então, né? Atuo há mais de 20 anos na área, sempre com foco generalista, estratégico. Já fui colaboradora, né? Já atuei em empresas de TI como colaboradora também. Depois eu parti para o empreendedorismo e já há mais de 10 anos, fechando os 15 anos já atuando, então, com a minha empresa, onde eu atuo com diversos segmentos também, já atuei com diversos segmentos, tanto varejo, da indústria, comércio, serviços, enfim, né? Conheço a Test, então, há um bom tempo já. Me recrutou, inclusive. E eu ia dizer, e recrutei muitos colaboradores aqui na Testing Company Eu já, também. né? A Bruna também, né? Então, a gente tem uma longa história aí juntos nesse sentido, né? Atuo também na área da educação, acho que quase que desde o início também da minha carreira, né? Sempre de forma concomitante ao RH, né? Mas também sempre tem esse foco, né? Desenvolvimento de pessoas. E estamos aí. Perfeito. Muito bacana. E já que a gente entrou nesse assunto de recrutamentos, né? Queria saber, assim, né, desde o início da carreira, como que deve ser o autoconhecimento de quem está sendo recrutado, de quem está sendo entrevistado, né? Logo do início ali das primeiras entrevistas, como que é essa primeira abordagem com o colaborador, né? Antes de ele ser contratado, né, pela empresa. Como que é o cenário, né, que é esperado de ter de o autoconhecimento da pessoa. Geralmente a gente começa avaliando esse autoconhecimento ali pela página do LinkedIn mesmo da pessoa. Então, o que a gente vai avaliar? Se ela consegue reconhecer as suas próprias experiências. Então, a gente vai fazer a avaliação de um candidato. Ali no LinkedIn, a gente olha as experiências, mais especificamente dele, e a gente faz a avaliação, né, Carol? Se ele consegue colocar as atribuições que ele ali teve na empresa atual ou já teve em outras experiências. Então, a gente vai fazendo essa avaliação de como que a pessoa se apresenta, o que a pessoa já tem de experiência. Então, a gente vai avaliando se ele está conseguindo ali encaixar essa parte do autoconhecimento dele também. Porque é importante a gente reconhecer isso ali também no LinkedIn, né? A gente fazer essa avaliação de se está especificado onde ele já trabalhou, o que ele fez, até para a gente ter um recrutamento e seleção ali, essa parte de recrutamento mesmo, é mais assertiva. Então, isso aí ajuda muito a área de recursos humanos quando a gente tem um perfil ali mais completo no LinkedIn. E claro que muitas vezes não é a única plataforma que a gente utiliza, né? Porém, é a que mais a gente consegue ter essa prospecção ali de candidatos. Às vezes ele tem outras plataformas que elas usam o LinkedIn como anexo, né? Exato. Então, às vezes, vou procurar uma vaga em tal outra plataforma, né? Ela vai ter o LinkedIn como anexo ali para a pessoa ter uma base. Eu acho que a maioria já utiliza o LinkedIn como anexo. Sim. Até falando em LinkedIn, porque quando eu mandei meu primeiro currículo, o LinkedIn, provavelmente ele existia, mas ninguém se falava sobre o LinkedIn, né? Mas pensando assim num currículo físico,
a gente traria essas informações do LinkedIn para dentro de uma sessão, tipo, sobre mim? A gente ainda usa isso, não usa? Porque eu vejo muito na internet, pessoal, cada um diz um jeito de currículo diferente e a gente nunca sabe qual que é o certo. diversos O padrões. pessoal fala, bota foto, não bota foto, bota gênero, não bota gênero, bota endereço, não bota endereço, e a gente fica meio perdido, né? Porque na verdade não tem uma receita pronta mesmo. Por isso que vocês enxergam vários tipos de currículos, né? O currículo, quando a gente olha a estrutura dele, ele também já nos fala sobre o jeito de ser da pessoa, né? Se há uma coerência, se tem coesão, se faz sentido, né? Então eu sempre digo, analisa o perfil da vaga primeiro. O que ela está solicitando? Né? Quando uma empresa faz um anúncio ali da vaga, o que ela está te solicitando? E aí constrói o teu currículo em cima disso. Por isso que eu não tenho um currículo padrão, uma receita de bolo. Tu tem que construir em cima do que o anúncio está te solicitando. Então, um exemplo ali, Matheus, que tu trouxe. Coloca ou não foto? Tá pedindo? Se tá pedindo, coloca. Não tá pedindo, não tá mencionando, não precisa colocar, né? Então, da mesma forma, as pessoas perguntam, coloco pretensão ou não coloco pretensão? Alguns anúncios ali de vagas dizem, ó, pedimos, por gentileza, pretensão salarial, né? Se não tá pedindo, não coloca. Então, é muito disso, assim, né? Analisar o que o anúncio da vaga ali de competência que está sendo solicitada, de que forma tu está descrevendo e colocando, inserindo essas competências dentro do teu currículo, né? Existe coerência nisso? Faz sentido? Faz sentido as atividades que tu exerceu dentro das suas experiências profissionais? Faz sentido com as habilidades que tu está colocando ali no teu currículo? Então, essa coerência, a gente já faz uma análise em cima disso, né? Porque às vezes eu coloco uma habilidade ali, eu vou ler as atividades que a pessoa descreveu, tá, mas aonde ela adquiriu essa habilidade? Não está fechando com as atividades que ela escreveu, né? Então, por isso que não tem um modelo de currículo mais adequado, né? Ele tem que fazer sentido para ti. Tem que pensar que ele é a tua carta de apresentação, né? É o primeiro contato que a empresa vai ter, né, com a pessoa, com o candidato, tá? Então, claro que às vezes ele vai ter aquele formato padrão do LinkedIn, por exemplo, mas a gente observa como é que tu tá expondo as tuas informações, que tipo de informações para ti são relevantes, porque ali a gente já consegue enxergar muitos valores. E aí já linka, né, o fit cultural, os valores organizacionais da empresa que a gente está fazendo o processo de recrutamento e seleção. Sim. Né? Então, por mais que tenha um padrão no LinkedIn, a gente consegue fazer uma avaliação já inicial dessas informações. O que eu tenho, né, em mente, assim, que eu tive por muito tempo, quando eu estava nessa fase, né, de fazer currículo ali, enviar para as vagas, era muito um pensamento de preparar um currículo que fosse, assim, diferente de algum tipo de padrão, né, já pré-scriptado. Por exemplo, lá na época onde o pessoal fazia o currículo do CIE, né? Sim. Tinha lá aquele padrão antigo do CIE que o pessoal baixava, fazia. E era um padrão completo, porém, eu tinha em mente que se eu fizesse um padrão, né, pronto daqueles, não ia ter tanto destaque, né? Então, queria também saber com você se é algo que isso já traria uma mudança de início, assim, né, de primeira vista, ou se esse tipo de padrão, ele não seria relevante, assim, no sentido de influenciaria na forma que ele é visto pelo RH, ou se independente do padrão ou não. Depende da cultura da empresa. Depende da Tudo cultura vai da da cultura da empresa. Tu pega um perfil mais padrão de currículo, tu sabe que aquela pessoa já tem um perfil mais tradicional, né, Bruna? Tu sabe que ela já segue uma linha mais tradicional, né? E depende muito do cargo também. Tu vai pegar um currículo de marketing, com certeza vai ser um currículo diferenciado. Né? O portfólio da pessoa e tudo mais, né? Todo design ali Todo designer, né? Então, hoje, alguns já indicam fazer currículos até com uma apresentação no próprio currículo. Tu pode fazer ali uma apresentação no próprio Canva, um vídeo. Dando o início para o próprio portfólio da pessoa, né? Exatamente, exatamente. Realmente te apresentando para aquela oportunidade. Então, e aí tu vai ver no anúncio, assim, o ideal é tu estudar a empresa, claro, se tu sabe a empresa para a qual tu está encaminhando o teu currículo, né, estuda ali, vê, é bem provável que os valores daquela empresa estejam ali, né, e sempre tem que pensar, tu olhou ali, né, o envio, não, esse currículo padrão não me representa. Sim, daí né? E ele não está errado, mas ele não me representa. Isso. Ele não é o meu jeito de ser, não é a minha cara, então eu vou fazer o currículo que me representa. A forma como eu quero que a empresa me veja num primeiro momento.
e tá tudo bem também. Sim. O Né? que eu vejo hoje também, né? Até na época teve um padrão de currículo que tu tinha me ajudado a fazer uma vez, lembra? Lembro. Que ultimamente, né, o que eu vejo bastante é um padrão, né, não exatamente um padrão, mas o pessoal trazer muito específico hard skills e soft skills, né, principalmente a área de tecnologia, né, algo que vem se destacando nos currículos e que muita gente está dando atenção, né, já abre um currículo pretendendo ver, né, essas qualidades, e porque é justamente algo mais direto, né, do que tu ter uma descrição completa, né, daí tu tem que caçar ali, ver as habilidades dentro de um texto, e tu pode ver os tópicos dentro, né, de hard skills e soft skills dentro do currículo. Sim. Então, o que eu queria saber hoje em dia, nesses currículos, é algo realmente solicitado ou também é de acordo com o perfil ter os soft skills e hard skills? Eu acho que é bem na linha do que a Carol mencionou, né? Vai muito com relação ao que a empresa está pedindo e também essa questão de padrão. Eu acho que não existe um padrão. Claro que vai muito ali pro fit cultural, se vai bater ali com o que a empresa está pedindo, também com o que tu quer colocar no currículo, mas tem informações importantes, então a gente precisa colocar ali, claro que é importante saber onde a pessoa mora, cidade, o nome completo, data de nascimento, empresas que ela já atuou, e seguindo nessa linha de hard skills e soft skills, a gente consegue colocar ali no currículo empresas que eu já atuei e as atribuições também que eu tinha naquela empresa, e se eu estudei alguma coisa a mais, se eu fiz um curso complementar ali, se eu pratico essa questão do autodesenvolvimento, eu coloco separadamente, hard skills, eu consegui desenvolver essa, além das minhas atribuições que eu já tinha na empresa, e soft skills também, além das atribuições ali que eu tinha na empresa, ou além do que a empresa esperava. Então, é legal de ter esse plus no currículo. E de novo, na linha do que a Carol mencionou, vai muito do que a empresa pede. Mas, claro, que também a gente não vai mandar um currículo lá, meu objetivo profissional, que tem muito no currículo, né, Carol? Objetivo profissional, vendas, e aí tu manda pro marketing. Assim, tem que ser direcionado tem pra que onde tu ser quer mandar, né? direcionado. É algo Realmente. que, claro, que quando a gente tá ali muito buscando emprego, mandando o currículo ali para várias empresas, talvez isso possa acontecer, mas é algo que, quando a gente tá no mercado de trabalho ali buscando mesmo, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Porque se eu tiver uma vaga e eu preciso fazer uma contratação urgente, é um currículo que eu vou bater o olho e já vou descartar, porque não é para a área que eu estou precisando. Claro que pode ficar no banco de currículos, porém, se é para uma vaga mais específica, já vai ser descartado. Ele já entra ali, né, numa segunda opção, né? Exato. Já não seria o acaba foco. ficando no banco, né? Não para aquela vaga específica. Isso. E por incrível que pareça, a gente estava comentando até hoje, né, Bruna? Algumas pessoas colocam ali o telefone errado, Sim. dá um errinho lá, um erro de digitação. Aí a gente quer contatar, não consegue. Ou um e-mail errado, né? Então, que nem a Bruna falou, não tem um padrão, mas tem informações que são essenciais. Principalmente essas, né? Como é que a gente vai encontrar a pessoa? Claro, às vezes a pessoa tem LinkedIn, tudo bem, a gente vai por outros meios, né? Mas para agilizar e tudo mais, lembra sempre, dá uma conferida no e-mail, dá uma conferida no telefone, né? E eu já me deparei até com currículos que não tem o contato, a pessoa esqueceu de colocar contato, né? Daí, às vezes, tu não acha no LinkedIn, às vezes, né? Tem 3, 4 pessoas ou mais ali no LinkedIn com o mesmo nome. E aí, quem é? Hoje Né? é muito comum também, né, quando tu entrega um currículo digitalmente, tu anexar o link do teu próprio LinkedIn, né? Porque dependendo da forma que tu for abrir o arquivo, tu pode acessar direto do currículo, que já é muito prático, né? Daí tu já consegue ver o perfil da pessoa, né, pelo currículo e já tem um acesso ao LinkedIn direto ali. Aí, falando em telefone, uma história engraçada que eu quase perdi a vaga da teste por causa de telefone. Porque eu mandei meu currículo e eu lembro que eu tava trabalhando em outra empresa e eu tava de férias. Deu umas 2h30 da tarde, ligou um número com DDD 54. Sim. E o DDD daqui é 51, né? Eu olhei assim, não deve ser golpe, desliguei. Ligou de novo, vou atender, vou ver o que era. Oi, pessoal, oi, Matheus, tudo bom? Aqui é da Test Company. Oi, tudo bem? Eu tinha desligado na cara da pessoa já. Sim, Porque eu não esperava que tivesse o contato, assim, tipo, acho que tão rápido e também de um DDD diferente, assim, né? E por telefone, né? por telefone, é. Tem muita empresa que manda mensagem no WhatsApp, ou manda mais mensagem comum. no LinkedIn. Aqui na Testing a gente liga. Então, se você for um possível candidato, Fique a atento gente às pode te ligações. ligar. Fique atento ao telefone. Porque hoje em dia a gente não recebe, quer dizer, a gente recebe ligações dos números de marketing ali e tudo mais, do telemarketing. Porém,
tem mais empresas que difícil, né? acabam não Mas tem muitas não ligando. empresas que ligam também. Tem empresa que liga, né? Às vezes quer captar uma informação, quer fazer uma triagem inicial, para comunicar a contratação também, formalizar, né? Então, ainda se usa o telefone. Sim. Mas às vezes no próprio WhatsApp, né? Tu faz o primeiro contato. Exato. Oi, fulano ou fulano, Às né? vezes um primeiro contato no WhatsApp, depois uma ligação, né? Isso, daí É muito comum também. assim. Não, mas não é o fulano, não é a fulana. Não é esse. Não é. Daí perdeu a oportunidade, né? Realmente. Então tem que prestar bastante atenção nisso aí. E a gente falou ali da soft e da hard skills. Pensando numa contratação assim para um perfil aqui para teste, o que a gente olha de hard skill, de soft skill assim para contratação? O que é mais importante? O que a gente espera mais assim pro fit cultural aqui na teste? Para o fit cultural, a gente olha os nossos valores, né? Então, inclusive, a nossa avaliação de desempenho, ela tá pautada em cima dos valores da teste. Acredito que, na maioria das empresas, a avaliação de desempenho é pautada em cima dos valores, ali em cima dos comportamentos esperados das empresas. E dessa parte é mais os valores mesmo que a gente olha. A parte de colaboração ali, comprometimento, excelência. A gente olha inovação, a criatividade. A Carol tá aqui, como tá há tanto tempo com a gente aqui. Na nossa parceria, já tem os valores de cor também. Então, é bem nessa linha mesmo, que a gente olha se tem aquele fit ali. Claro que eu olhar um currículo, eu não vou saber se a pessoa tem ou não um fit cultural, porque eu não conversei com ela. Eu posso colocar algo no meu currículo que eu não demonstro nada disso, vai ser só mais no dia a dia mesmo no trabalho. Então, o fit cultural mesmo ali, a parte mais das soft skills, que é algo que a gente avalia no início, numa entrevista, né, Carol? É só na conversa com a pessoa mesmo, seja online, seja presencial. É onde a gente vai fazer essa primeira avaliação. Isso. Ou às vezes no próprio LinkedIn ali onde a pessoa se apresenta, às vezes ela pode inserir, eu adoro estar com a família, não sei, né? E aí tu olha para um dos valores da empresa, entra a família. Então ela já demonstrou de alguma forma que, né, tem um valor ali parecido com o valor da empresa, né? E às vezes, que nem a Bruna falou, às vezes ela não demonstra nada. Então a gente realmente vai ter a certeza e vai saber mesmo quando for conversar, na primeira conversa que tiver com a pessoa, né? E as hard skills, claro que a gente avalia, né? Mas eu vejo que isso é num segundo momento. E daí depende de cada cargo, porque vai depender de cada cargo, né? Normalmente tem uma primeira entrevista que é para justamente conhecer as soft skills da pessoa, né? E depois a entrevista técnica, né? Que também é muito comum ali, dependendo da vaga. Exato. Tem um fluxo, né? Tem um fluxo que o RH, assim, de costume, acaba fazendo uma triagem ali com o candidato, avaliando o interesse, avaliando minimamente as experiências ali, se for algo que a gente conseguiu avaliar antes, bem alinhado ali com a liderança, e aí a gente vai ter essa conversa com a pessoa, para entender se faz sentido a vaga para ela, se também a pessoa faz sentido para a empresa, faz esse alinhamento ali de expectativas. Então, tem esse fluxo aí. Depois, se a pessoa, caso avance no processo, ali com a área de recursos humanos, aí a gente passa para a liderança, para poder a liderança fazer essa avaliação assim mais assertiva das hard skills ali, para entender se realmente ela vai conseguir atender ali o que a gente espera para aquela vaga. E como que funciona essa conversa, assim, para coletar as soft skills que as pessoas colocaram lá no currículo? É uma conversa despojada, é uma conversa mais séria, assim, como é que... Ou depende do RH também? Depende do RH, né, e Carol? Da pessoa E da também, pessoa né? também. Isso que a Carol falou é a chave. Eu costumo fazer mais um bate-papo, deixar a pessoa assim, bem descontraída, tem aquelas piadocas ali no meio da conversa, da entrevista. Claro, se a pessoa te dá abertura. Se for um perfil assim mais sério, mais centrado, assim, da minha experiência de perfis assim mais sérios, que eu não consegui ter tanta abertura, foi da área financeira. Então, a gente sabe que são perfis ali que são mais voltados ali para a lógica e tudo mais. Então, racionalidade. Né? Então, claro que tem outros perfis que a gente consegue ter essa abertura ali, conversar sobre a vida pessoal. Então, a gente começa com esse quebra-gelo, né? Perguntando da vida pessoal da pessoa. Ali que a gente vai vendo os alinhamentos com a empresa. Da vida pessoal, tu tem algum tipo de hobby? Tu gosta de fazer alguma coisa além do trabalho? Tu gosta de ler? Tu gosta de estudar? De fazer um exercício? Então, a gente já vai captando essas informações ali para vendo se faz
faz sentido ali para a cultura da empresa. E aí, são perguntas que são mais abertas, são perguntas que são mais específicas, mas pensando, assim, como a Carol mencionou, né, depende da pessoa que está entrevistando ali, do RH também depende da pessoa. Geralmente a gente faz perguntas que é mais voltada para o lado pessoal, depois perguntas mais específicas dos trabalhos anteriores, parte de organização também eu costumo perguntar muito, os maiores desafios, né, aquela pergunta clássica, se ela tem algum para compartilhar, algum tipo de feedback que recebeu negativo ali, como ela lidou com isso. Então, a gente já vai avaliando realmente mais essa parte comportamental ali do candidato. Isso, eu acho que complementando ali o que a Bruna trouxe, é a seleção por competências, né? Então, a gente pode fazer um currículo já, perguntas já pré-estabelecidas, digamos assim, né? Que a resposta seja, né, não sim ou não, que nem a Bruna falou, e baseado em competência mesmo, né? Então, tu analisa ali o cargo, tu vê quais são as soft skills exigidas, quais são os valores da empresa, e aí tu faz uma entrevista com foco em competência mesmo, né? Às vezes Pra ele que perguntando sobre experiências anteriores em outros cargos, né? Isso também, né? Mas tu quer avaliar, por exemplo, questão de iniciativa da pessoa, ou como ela faz para administrar conflitos. Então, a gente faz uma pergunta que pode ser do dia a dia da pessoa. Se houver um conflito dentro da tua equipe, vamos supor que seja um cargo de liderança, né? Como é que tu costuma tratar isso dentro da equipe se 2 liderados teus entrarem num atrito, tiver um conflito? Como é que tu lida com isso? Então, eu já fiz uma pergunta baseada numa determinada competência, uma habilidade que eu espero que aquele líder tenha, e vou ouvir dele o que ele vai me responder. E não que a resposta dele seja errada. Qual é a avaliação que eu vou fazer como recrutadora? Está de acordo com a cultura da empresa? Está de acordo com a descrição do cargo da empresa? Né? Então, é essa comparação aí que eu vou fazer. Então, a seleção por competências, ela é muito válida. E, para mim, é um dos melhores métodos que se tem. Porque eu consigo avaliar bem a questão de competência, que envolve, inclusive, a questão cultural, né? Não, mas no caso, quando a pessoa que está sendo entrevistada vai falar com o RH, né, ela demonstrar o interesse como se ela estivesse entrevistando a pessoa que está entrevistando ela, né, demonstrando um interesse na vaga dessa forma, né, perguntando coisas mais aprofundadas, né. Então, o que eu queria saber, assim, é se a pessoa demonstrando esse interesse mais aprofundado, perguntando coisas, assim, que não estão tão discretas, assim, no anúncio da vaga, né, se isso realmente faz uma boa diferença, ou se o foco geralmente é mais, né, nas competências, como tu tinha dito. O que eu sempre digo? A entrevista é um momento da empresa conhecer o candidato, mas também é um momento que o candidato precisa conhecer a empresa, né? Porque é uma decisão de ambas as partes. Sim, às vezes saber como ele vai trabalhar dentro da empresa, né? Saber Isso, como vai ser a então rotina. isso não tem problema nenhum perguntar, gente, porque é isso mesmo, tu precisa conhecer ao máximo a empresa, né? Então, chegar para a Bruna que lá tá fazendo uma entrevista, perguntar, Bruna, mas como é que é o dia a dia? Qual vai ser o meu horário de trabalho? Como é que funciona o modelo híbrido? Como é que funciona o modelo presencial? Né? Ou seja, as perguntas que para ti são importantes, não tem problema nenhum perguntar. Porque é uma tomada de decisão dos dois lados, né? Então, quanto mais tu conhecer sobre a empresa, mais assertiva vai ser, né? O teu sim ou o teu não, entende? Então, eu não vejo nenhum problema. E eu sempre falo nas minhas entrevistas, digo para o candidato, olha, eu vou, né, no final da entrevista agora vou te passar todas as informações da empresa, sobre a vaga e tudo mais. E se tu ficares com dúvida, tu precisa perguntar. Não pode sair da entrevista com dúvida. Óbvio, às vezes na hora a gente não lembra e pergunta depois e tá tudo bem, né? Mas se lembrar e não tenha vergonha de fazer ou se sentir constrangido em fazer, não, muito pelo contrário, tu tem que ter o máximo de informações para saber, quero ou não quero continuar no processo seletivo? Quero ou não quero trabalhar nessa empresa, né? Então, eu não vejo problema. Para mim, tudo bem, e eu acho que esse é o caminho, né? Porque então depois a pessoa não fala nada, não pergunta, e aí chega no final, Bruna, Carol, não tenho interesse, né? Poxa, Ele podia... uma diferença ali nas Exato. vontades de quem tá querendo procurar a vaga. Exato, né? Não tem problema nenhum também em dizer, olha, não quero, né? Não fecho com os meus valores, tá tudo bem, tudo certo, né?
Porque, que nem eu falei, é uma escolha dos dois lados. Então, assim como a gente também, como empresa, busca informações do candidato, busca ter várias ferramentas, né, Bruna, de avaliação ali no processo seletivo, o candidato também, né, tem todo o direito e precisa ter o máximo de informações para a tomada de decisão dele, né? Sim, exatamente. A contratação é uma via de dois lados, né? Tipo, a empresa contratando funcionário para exercer uma função e o funcionário ganhando, né, por exercer essa função. Exato. E já teve entrevistas que eu fiz e através de algumas perguntas que eu fiz pro entrevistador, eu percebi que a empresa não faria sentido para mim. E tem até um exemplo bem fresco, assim, na memória, que a gente está contratando aqui na Teste para a área comercial. E eu mandei as nossas perguntas de pré-triagem. Então, eu acionei o candidato no LinkedIn, vi o perfil dele, vi que ali minimamente faria sentido e chamei ele para conversar. E aí mandei as perguntas de pré-triagem e ele me mencionou que seriam perguntas redundantes e que não faria sentido ele responder. Então, super respeito, super entendo, não responde naquele momento, não faz sentido responder e seguimos a vida, né? Então, é isso. Se tu já faz essa avaliação, se faz sentido para ti ali naquele momento, da pré-triagem, como a gente faz aqui na testing, se faz sentido, se não faz sentido ali logo na entrevista, é melhor logo mencionar para recrutador ali, para o recrutador que tá te conhecendo, do que ficar postergando e a gente acabar perdendo tempo, né, Carol? E o próprio candidato acaba perdendo tempo também, total. né? Até nesse ponto eu lembrei de um post que eu vi esses dias no LinkedIn, que era um cara que ele estava contratando pra uma empresa de TI, e ele postou um print de uma conversa que ele teve no WhatsApp com o candidato, que o candidato usou uma IA para responder as perguntas. Nossa. Tipo, usou um chat E ele GPT. conseguiu encontrar as respostas. Sim, porque daí ele usou aquele GPT-0 lá, que é para identificar se o texto foi escrito por chat GPT ou não, e pegou o candidato ali. E daí ele deu um texto pro candidato, uma devolutiva, não vou te contratar, porque eu percebi que tu não fez o teu texto por experiência própria, tu precisou usar uma ferramenta, então não está de acordo com o que eu quero para os funcionários da minha empresa. Eu preciso de pessoas que consigam resolver os problemas de forma individual, assim. Deu uma devolutiva super Sim. profissional, né? Mas é, tipo, querendo ou não, é uma rasteira ali no candidato, né? Tipo, o candidato tentou dar uma ali mais, né, de Realmente, tem que saber usar essas ferramentas de GPT assim com sabedoria, né? Criar ali uma descrição completa, uma resposta completa usando IA já não é, Já viável, não né? é. Não é o que tu tá dizendo de verdade. Sim, imagina, tá pedindo pra uma ferramenta te traduzir do que tu é, tá Você ligado? vai conseguir um emprego com IA daí, né? Aí entra aquela questão do próprio autoconhecimento que o William mencionou no início, né? Então, quando esse empresário provavelmente também avaliou isso, né? Poxa, ele não soube responder, né? Fazer uma autoanálise dele, do que ele gosta, o que ele não gosta, do que ele faz, o que ele não faz, né? Exato, às vezes a pessoa Cadê usa ali, mas com um auxílio de... É como auxílio, né? Usa ali pra ter uma guia de como falar sobre si Exato. próprio. Exato, né? De repente se expressar de uma outra forma e tudo, mas a essência tem que vir de ti, né? Exatamente. Tu que te conhece, em princípio, é pra tu te conhecer, né? Até continuando ali no assunto de autoconhecimento, não sei se te cortei, tu ia fazer uma pergunta aí. Não, eu só ia falar ali do próximo tópico, mas antes da gente encerrar esse, pode falar. Tá, eu ia falar do autoconhecimento. Como que nós, candidatos do mercado de trabalho, podemos fazer para nos conhecer melhor, assim? Tipo, o que a gente pode trabalhar para aprimorar o autoconhecimento? Pergunta bem de psicologia, eu Bem acho. de psicologia, né? Não sou psicóloga. Não, brincadeira. Mas assim, eu sempre brinco, né? A terapia deveria ser obrigatório para todo mundo, né? Porque eu vejo que é uma das principais ferramentas de autoconhecimento, né? E eu acho que poucas pessoas fazem porque justamente é incômodo fazer, né? Porque ela mexe bastante, ela pega nas tuas feridas, nas tuas crenças, às vezes nos teus traumas, se tu tiver, né? Então eu vejo que é uma grande ferramenta. Participar de dinâmicas também, né? Tem vários cursos aí que envolvem dinâmicas, as próprias dinâmicas de recrutamento e seleção, né? Mesmo que tu não tenha passado no processo seletivo, mas elas falam muito sobre ti, sobre a tua pessoa, né? Então é uma ferramenta, é uma forma também de tu buscar o autoconhecimento, né? A própria meditação, te silenciar, te escutar, te sentir, é uma forma de autoconhecimento, né? Enfim, eu vejo que essas são uma das principais assim, formas e maneiras que eu vejo de buscar o autoconhecimento. Perguntando para um colega de trabalho também, né, Bruna? Né? Não ter receio de ser ou de estar vulnerável naquele momento, né? E aí, Matheus, tu que é meu par, ou tu que é o meu líder, como tu me vê, né? Como tu me percebe?
Pergunta para o teu colega, pergunta para o teu líder. Aproveita também, a Bruna falou antes, a avaliação de desempenho, né? O plano de desenvolvimento individual, a avaliação de desempenho, o one-on-one, né? Aproveita esses momentos e usufrui deles porque eles são para isso. É para o teu autodesenvolvimento também, né? O desenvolvimento em si e para o auto também. Então, aproveita essas ferramentas que aqui na Testing a gente utiliza e outras empresas também para promover o teu autoconhecimento. Elas são ótimas para isso. E às vezes é no teste a teste mesmo. Ô, Bruna, a gente quer para aqui, né? E aí, como é que tu me percebe? Como é que tu vê? O que tu acha que eu posso melhorar? Onde tu acha que eu estou errando? Ou o que tu acha que eu devo desenvolver mais? Que habilidades que tu percebe em mim, né? O que tu vê de bom? Que qualidade, que competência tu admira em mim? Pergunta, gente, não tem problema nenhum, né? Sim, Claro, tem que ter exatamente. maturidade para ouvir, é óbvio, né? Que nem eu digo, tu vai estar vulnerável Tá aberto naquele ali a momento, uma tem que estar aberto, crítica, né? né? Mas é uma crítica forma de te construtiva. é uma forma de te autoconhecer, de Sim. coração aberto para receber. Por isso que é importante as ferramentas nas empresas, principalmente, né? De avaliação de desempenho, de PDI, porque talvez a pessoa ainda não chegou nesse ponto de maturidade de fazer uma terapia, de fazer uma meditação, e aí utilizar a empresa ali como essa alavanca para ti se autoconhecer. Então, se a empresa tem essa cultura de aplicar a avaliação de desempenho, se tem essa cultura de fazer um PDI, aproveitar essa oportunidade, principalmente para quem está ali início de carreira, claro que para quem quer se desenvolver também, já tem um tempo ali atuando, é interessante a gente aproveitar isso, conversar com a liderança, trocar conhecimento com quem sabe mais que você. Então, a gente tem muito aquela frase, né, Carol, de que o ambiente nos molda. Então, a gente tá ali naquele ambiente que tá todo mundo se comunicando, todo mundo se trocando, a gente aproveitar essas oportunidades, aproveitar essa parte de dinâmica também. Então, usufruir muito das oportunidades que a gente tem, né, dentro da empresa, pensando nesse contexto. Sim. E aproveitando que a gente está falando desse contexto de, né, ter um conhecimento, né, e perguntar para os colegas ali de trabalho, né, então a partir do momento que a pessoa passa ali pela contratação, que ela começa ali nos 30 dias, né, é o início, né, da carreira dela ali, da contratação, né, como que ela deve lidar com o líder, como que ela deve lidar ali com essas primeiras situações, né? Claro que a gente comentou ali também sobre, né, ela tem que estar em contato direto ali com o líder dela, né? E essas perguntas, assim, esse contato, ele é essencial dos dois lados, né? Tanto para o líder saber como a pessoa está se desenvolvendo, tanto para a pessoa saber por onde ela deve seguir, Total. né? Aqui na Testing a gente tá implementando uma cultura muito de ritos de gestão. Então, onde a liderança precisa fazer one-on-ones com seus liderados, onde a liderança vai estar aplicando avaliação de desempenho, vai estar aplicando um PDI, a liderança vai promover weeklies ali, que são as reuniões semanais ali com os liderados, vai estar promovendo dailies também, quando fizer sentido. Então, ter esses contatos ali e ter essas trocas. Então, no início, quando tu tá muito motivado numa empresa, quando tu tá ali querendo entregar muito na empresa, quando tu tá mostrando trabalho, é importante de ter essas trocas e ter essa continuidade também, ter essa recorrência. Porque é algo que a gente instiga muito, além de alocar a parte dos one-on-ones ali na agenda, ter essa recorrência, pra gente criar essa responsabilidade, pra gente criar essa maturidade de que, olha, tal dia, tal horário, eu vou ter o meu feedback, eu vou ter meu one-on-one com a minha liderança, eu vou ter esse tipo de conversa, eu já preciso me preparar. Então, a gente vai maturando essa parte ali com os liderados, com os colaboradores e com os líderes também, porque os líderes precisam ter essa troca com uma diretoria ali, com quem está acompanhando eles também. Mas eu acredito que no início ter muito essa troca e aproveitar das oportunidades dos ritos de gestão quando a empresa tem implementado e também perguntar muito ali, trocar muito, não só com os líderes, mas com os seus pares também, criar muito uma relação de confiança. Então, o one-on-one a gente conversa que ele não é um momento para ficar batendo task ali, tu fez isso, tu fez aquilo, não. É para criar uma conexão, para criar uma relação de confiança, para levar também para o lado pessoal, olha, como está a tua vida pessoal, o que tu está passando, tuas atividades na empresa estão fazendo sentido, está se sentindo desafiado, precisa de mais desafios. Então, ter essa troca, criar essa relação de confiança. Se ela se sente ali acolhida pela empresa, né? Total, porque é a base que a gente cria para conseguir aplicar uma avaliação de desempenho que tenha coerência.
Porque não adianta eu ir lá e fazer o one-on-one com o meu liderado se eu não conheço o trabalho dele. Porque a avaliação de desempenho na verdade, os one-on-ones é onde tu vai colher evidências de trabalho para ter um consenso ali na avaliação de desempenho. Realmente, né? E além da pessoa estar nessa fase inicial, ela tem que demonstrar, sim, a proatividade, né? Justamente ali para o líder ter mais noção de como ela está se desenvolvendo para poder auxiliar, né? Porque às vezes o líder ele está auxiliando mais de uma pessoa que entrou na empresa no mesmo período, né? Então, uma forma de se destacar, eu acredito que seja, né? A pessoa trazendo a proatividade, né? Pontualidade nas entregas, ali trazendo, às vezes, alguns diferenciais, né? Então, ao invés de entregar uma tarefa A, por que não entregar uma tarefa A e trazer uma possível solução para alguma outra coisa que ela já viu, né? Então, acredito que ter a proatividade, assim, logo de início, né? Não somente de início, mas de acordo com o desenvolvimento dela, é bastante importante, né? Exato, e a gente pensar nessas questões de oportunidade, de a gente mostrar proatividade, a gente ter essa relação de confiança, não só com a liderança, mas com o time também, é algo que vai ser bom para o nosso autodesenvolvimento. E é algo que a gente trabalha também na nossa avaliação de desempenho. A gente tem o que a gente conversou, né, as hard skills que vão ser avaliadas, a gente tem soft skills, mas a gente também tem a parte de autodesenvolvimento, que é onde a liderança vai estar dando um direcionamento para o seu liderado, digamos que é um plus para a carreira dele, tanto na teste quanto ele se desenvolver mesmo ali, pensando em inovação, pensando também no currículo dele para o mercado também. Não digo que se desenvolveu ali e buscar outras vagas, mas ele pensar nisso para a carreira, porque quando a gente fala de avaliação de desempenho, a gente tem que tocar no assunto de carreira também. A gente está tratando da carreira da pessoa. Então, é muito um trabalho que a gente está fazendo aqui, né, Carol? Trabalhando com as lideranças, fazendo ali conversas, treinamentos com as lideranças, para eles conseguirem dar esse direcionamento para os seus liderados ali e ter essa coerência também dentro da avaliação. Atuar como um mentor mesmo, né? Porque quem vai orientar o colaborador dentro da carreira dele, né? Daquilo que ele almeja, vai ser o próprio líder, né? E que nem a Bruna falou, a gente tem que estar preparado não só para o cargo e para a empresa a gente está atuando hoje, mas para o mercado. A gente tem que estar toda hora focando nisso, se desenvolvendo para isso. A pessoa tem que ter um objetivo claro, né? Tanto nas tarefas que ela está fazendo, tanto para a carreira dela. Exato, tem que olhar para fora e o que o mercado hoje está solicitando. Falou da IA, né? Vocês falaram, tu trazer o exemplo, né? Uma ferramenta extremamente importante, praticamente que todos os cargos, né? Se não, né? Praticamente em todos, né? Então, de repente, na empresa que eu estou hoje, eu não utilizo ainda, mas eu tenho que estar, né? Ligado, né? antenado, né? Para que eu possa contribuir com a empresa onde eu estou atuando e contribuir também para a minha carreira. Né? Ter conhecimento de IA, para mim, é importante, para o cargo que eu ocupo hoje, para o cargo que eu almejo ocupar daqui a um tempo, né? Entre tantas outras atualizações, qualificações, enfim, aperfeiçoamentos que a gente tem que estar ligado e tem que estar se desenvolvendo para isso, né? Porque daí eu contribuo a questão da proatividade, a questão da inovação, criatividade, eu acabo automaticamente contribuindo para a empresa onde eu estou trabalhando e contribuindo também para o meu desenvolvimento, né? Como pessoa, como profissional, né? Sim. E outra coisa também que eu queria saber ali da parte de vocês, a gente comentou ali dos dias iniciais, né? Dos 30 dias ali de teste da pessoa na empresa. Nesse período inicial, é comum, assim, da pessoa demonstrar que ela já é apta para vaga? Ou existem casos onde precisam de mais 30 dias, né? Ou, às vezes, ela acaba demonstrando que ela é apta para vaga antes dos 30, né? Mas ali, nesse caso, ela teria que fechar os 30 dias ou fazer mais algum período a mais, né? Dependendo de como ela se desenvolve. Sim, na verdade, essa avaliação ela começa desde lá do recrutamento e seleção, né? Falando do exemplo da testing, aqui a gente tem a jornada dos 45 e dos 90 dias. Então, nos 45 dias é onde a gente vai fazer essa avaliação, se está fazendo sentido para a pessoa, como estão as atividades, como que está a adaptação dela à cultura da empresa. É mais uma avaliação geral, digamos assim, onde atualmente o RH participa, a liderança participa e ali o colaborador que está nesse período de 45 dias. E aí, quando passa os 90 dias,
que é onde a gente vai realmente aplicar a avaliação de desempenho. Então, não faz sentido ali, antes dos 3 meses da pessoa, ter essa aplicação da avaliação, mas a gente ir tendo esses momentos de conversa com ela, e trocando e fazendo essa avaliação ali sobre realmente as atividades mais focado na adaptação à cultura da empresa mesmo. Mas, claro, que a liderança tem um papel muito, muito ativo nisso também, né? Que a liderança trabalha muito, precisa, na verdade, trabalhar muito junto à área de recursos humanos para ir entendendo se está fazendo sentido para a Sim, pessoa. um feedback entre as Porque equipes ali, né? total, porque aí que a gente vai fazer essa avaliação se vai ser um caso de desligamento, se vai ser um caso de alinhamento, se tem algum ponto da cultura que, poxa, ela não está se adaptando, aí que a gente vai ter essa troca com a liderança ali mais específica mesmo. Sim, não, realmente. E é muito importante, né, como a gente até havia falado antes, né, essa comunicação do colaborador com o líder, né, porque tanto durante, né, essa fase inicial, quanto depois, né, é uma forma que ela tem de poder guiar o próprio caminho dela dentro da empresa, porque às vezes ela começa em um setor que não é o objetivo dela, mas que no futuro, né, conversando com o líder ali, demonstrando as habilidades ali, né, ela pode encontrar um espaço dentro de outro setor, dentro da mesma empresa, né? Com certeza. Essa comunicação, ela é essencial, né? Então, o líder é o braço direito e esquerdo do RH, né? A gente brinca sempre. Então, quem está no dia a dia, quem conhece o colaborador, né? Quem faz as one-on-ones, as PDIs, avaliação de desempenho, e quem conversa até informalmente com o colaborador é o próprio líder, né? Então, ele vai trazer para o RH e vai conversar com o RH, né? Poxa, o Matheus está hoje nesse cargo, mas ele quer seguir uma carreira mais assim, né? O William está aqui, quer que não, o William está aqui, mas quer seguir dentro dessa área, desse setor mesmo, só quer um crescimento, né? E aí, dentro do PDI, a gente vai auxiliando a galgar, né, o objetivo lá na carreira do liderado. Então, essa comunicação ela é essencial, essa aproximação ela é de extrema importância. Sim. E a gente já teve vários casos aqui na Teste, né? Começou como QA, quis virar desenvolvedor, começou como comercial, foi para marketing, né? Então a gente consegue moldar legal, assim, o pessoal dentro da própria empresa, né? Sim, Sim. com certeza, tem espaço. Sim, e é uma guia do líder, né? Porque assim a pessoa consegue ter claramente a visão de qual vai ser a carreira dela dentro da empresa. Sim, e essa questão sobre carreira também vai muito do protagonismo da pessoa, né? Esse exemplo que o Matheus trouxe de a pessoa estava lá no comercial e foi para o marketing. Com certeza foi de algo que a pessoa já estava estudando, a pessoa já queria realmente ali caminhar para essa área, mas claro, tem toda a conexão ali com a liderança para entender se faz sentido. Porém, vai muito, acredito que o peso maior vai do protagonismo da pessoa mesmo, de ir lá tomar frente, de se desenvolver, de estudar para a área que ela quer seguir. Então, é muito essa questão de protagonismo de carreira mesmo. Exato, tanto que aqui na Teste, né, é uma empresa que dá oportunidade, né, para pessoas de primeiro emprego, né, para estágio. Então, fecha com o que vocês estão trazendo, né? Ela vai trilhar a carreira dela, começando pela Testing Company, né? Então, às vezes ela entra, né, ali no estágio na área de testes, mas ela quer desenvolvimento, né? Então, é muito exatamente o que vocês estão trazendo. É muito da pessoa também se desenvolver, buscar, e o lado da empresa também dar oportunidade, também oferecer, né, qualificação, enfim. Agora voltando um pouco ali nessa questão de avaliação na própria entrevista, né? Vamos supor que a pessoa ela já tem uma experiência em testes, né? Porém, ela vai ter que passar de novo por uma outra entrevista em uma outra empresa, né? Então, como que seria, né, para essa pessoa que já tem um histórico de um outro setor, né, uma outra área, né, fazer uma migração, né, de carreira. Vamos supor ali que ela já tem uma tal experiência, mas ela quer, né, começar ali uma carreira em uma outra empresa, né, tendo um histórico já de uma outra área. Aí entra o PDI mesmo, né, Bruna? Tu vai fazer, na verdade, o que a gente chama de transição de carreira. E aí, tu vai construir um plano de desenvolvimento com foco nesse novo cargo, nesse novo setor, nessa carreira que tu pretende seguir. E aí, vocês constroem juntos, né? Que é o que a Bruna disse que a gente não pode esquecer de mencionar ali no PDI, né? E aí, tu constrói junto com o teu liderado e sem problemas, né? Ele estando disposto, sabendo, né, que ele vai ter que
buscar do zero, se qualificar tudo de novo, que ele vai passar por processo de transição. Às vezes também envolve uma questão de salário, né? Às vezes tu já é sênior, tu é pleno no cargo que tu tá hoje, tu tem que entender que na transição, né? Tu vai começar júnior, ou às vezes tu vai começar como auxiliar, então tu tem que estar disposto ou ter te preparado para isso financeiramente também, né? E é todo um processo, é todo um desenvolvimento do zero mesmo. Vocês acham que a idade acaba influenciando nisso? Por exemplo, existe uma pessoa ali que ela é sênior, né, ou já tem uma idade, né, mais avançada no cargo, a experiência dela acaba influenciando na vaga pela qual ela vai entrar? Acredito que sim. Na verdade, a gente faz essa avaliação, né? Se a pessoa é júnior, pleno, sênior. E se caso ela tá ali buscando essa transição de carreira e ela é mais júnior, acredito que, consequentemente, fica um pouco menos complexo, né? Porque, teve uma certa experiência, aí tá ali buscando outras experiências, buscando uma transição. Mas quando a pessoa é mais sênior, acredito que, claro, que precisa de muito estudo ali, precisa também de a pessoa ter essa maturidade para entender sobre essa questão de, eu sou sênior, vou entrar numa empresa que talvez ela não me veja como sênior, ou talvez eu vou ter que entrar ali como auxiliar ou como um cargo de assistente, então tem que ter essa maturidade, mas acredito que vai muito, como eu mencionei, do protagonismo da pessoa, né? O quanto que ela está buscando se desenvolver para aquela área ali que ela quer entrar. E aqui na testing, olhando o outro lado, né? Quem questionou ali a questão da idade e tudo mais, né? Dentro da cultura da testing não tem problema nenhum, né? A gente tem vários exemplos aqui, né? De pessoas já sênior na idade e que quiseram fazer uma transição de carreira e tiveram e tem espaço aqui na testing, né? Para se desenvolver dentro dessa nova carreira. Então, dentro do meu ponto de vista, não vejo problema nenhum com relação à idade, ser sênior, pleno. Sim. Né? Às vezes tem um pessoal que é sênior, né, na área, né? Às vezes ali, por ter muita experiência em um certo setor, numa certa área, tem um receio de mudar de área, né? Então, ali, então, é como a Bruna falou, né? Isso é realmente muito do protagonismo de como ela vai se apresentar, como ela vai reagir ali na entrevista, né? Para demonstrar que, independente da idade, independente ali da experiência que ela tem, ela vai conseguir fazer essa migração. Né? Exato. E vamos falar um pouco agora sobre evolução de carreira. Tipo assim, entrei na empresa, passei meus 90 dias, fiz meu PDI, e agora? Tipo assim, como é que eu faço para me desenvolver dentro da empresa? É protagonismo próprio? Depende dentro da empresa, eu vou ter que procurar em outro local? Como é que funciona, assim, essa parte de desenvolvimento? O legal do PDI é que tu vai refinar ele junto com a tua liderança. Então, como que vai se dar esse desenvolvimento? Tu vai trabalhar ele junto com o teu líder. Então, eu tô numa área de testes hoje, eu quero ser um desenvolvedor. Vamos alocando, se fizer sentido para a empresa, alguns estudos, alguns cursos aí mais na área de desenvolvedor, a liderança direcionando, claro, se consegue direcionar ali o liderado para mentorias também nessa área. Então, e esse desenvolvimento, ele vai se dando muito através dessa questão do PDI, que vai ser refinado junto com o liderado, mas também ele vai se dando através dos ritos de gestão, que é muito essa conexão do one-on-one que o líder precisa ter ali com o liderado. Então, é muito uma ação em conjunta, né? Então, usar muito essa oportunidade de ter um PDI dentro da empresa. E, claro, se a empresa não tem o PDI, não aplica essa ferramenta, a pessoa mesmo pode criar o seu PDI. Já aconteceu comigo. Eu queria um aumento na minha remuneração, a empresa não aplicava avaliação de desempenho, não aplicava PDI. Eu fui lá e construí o meu próprio PDI e falei, olha, eu estou fazendo esse curso, estou fazendo essa mentoria, eu estou lendo, estou estudando, estou fazendo tudo isso aqui. O que falta para eu conseguir aumentar o meu nível de senioridade, aumentar ali a minha remuneração também. E, claro, pensando nessas questões de avaliação de desempenho, elas nem sempre estão atreladas, tem que ter uma maturidade para entender isso, mas nem sempre estão atreladas à remuneração. A gente precisa entender também que é algo como a gente conversou, que é para a nossa carreira, que é para o nosso autodesenvolvimento. Então, tem esses pontos, né? Esse desenvolvimento, ele vai acontecendo através de conexão com a liderança, mas também vai acontecendo através do protagonismo ali de carreira que a pessoa tem com ela mesma, né? Com ela mesma. É uma construção e é meio a meio, né? A empresa tem a sua responsabilidade diante disso e o colaborador também.
Eu vejo também que a questão do PDI na empresa, ela está muito relacionada com o emocional, né? Com o conhecimento emocional da pessoa, né? De como ela está reagindo às evoluções, como ela está reagindo às atividades dela, né? E queria saber, assim, se já teve alguma situação, né, pela qual a pessoa demonstrou já algum tipo de insegurança, como ela estava se desenvolvendo, né? Se já acabaram desistindo do cargo ali por ter alguma insegurança de um planejamento futuro. Na verdade, já aconteceu comigo mesma de receber um feedback assim que talvez ali pra mim não faria tanto sentido porque não tinha tanta conexão com a liderança e aí eu ter que recalcular a minha rota. Mas algo que a gente sempre precisa entender é que, poxa, se caso tu tá com o teu emocional ali bem abalado, não tá passando por uma situação muito boa, muito legal, ter essa transparência com a liderança, de conversar, poxa, eu sei que hoje a gente vai falar sobre o meu PDI, eu sei que hoje a gente vai ter o one-on-one, eu queria fazer essa avaliação se a gente pode remarcar, se a gente pode reajustar a data, a gente ter essa inteligência emocional de que talvez naquele momento a gente não vai entregar o nosso melhor, a gente não vai ter ideias boas para o nosso próprio PDI, ou a gente não vai conseguir ter uma conversa muito boa ali naquele one-on-one. Então a gente ter essa inteligência emocional de remarcar, de pedir para a liderança para fazer esse reajuste, porque eu acredito que hoje é super, super tranquilo. E a inteligência emocional é um critério que já é muito avaliado, principalmente nessa parte de recrutamento e seleção, para entender se a pessoa minimamente ali vai conseguir, sei lá, aguentar a pressão na empresa, a pessoa vai conseguir desempenhar bem as suas funções ali numa empresa que tem uma certa pressão, numa empresa que trabalha muito com essa questão de metas e tudo mais, então precisa ter essa parte de inteligência emocional ali. Claro que é uma evolução, né, Carol? Não é um processo, não é algo que a gente vai adquirir do dia para a noite, mas a gente precisa entender que é uma competência que precisa ser desenvolvida. Isso aí. E vale também para o líder, né, Bruna? Por isso que é importante as one-on-one, porque daí tu conhece o teu liderado, que nem a Bruna falou antes, né? É um momento de também falar um pouco sobre a vida pessoal, como é que tá indo, como é que não tá. Então, quando tu tem gera essa confiança, quando tu tem essa ferramenta dentro do rito de gestão, tu já sabe às vezes que o teu colaborador tá passando por um problema pessoal, ou que naquele dia ele não está muito bem, ou teve um problema com o cliente, né? Alguma questão ali. Então, o líder também tem que ter inteligência emocional, né? De chegar e ver que o liderado não está bem e transferir o feedback, né? De transferir a construção e desenvolvimento do PDI, né? Ou, às vezes, o líder também perceber. Uma das questões que a gente, como líder, precisa observar na hora de dar o feedback para alguém, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem para dar o feedback. Né? Então, ter essa percepção, ter essa inteligência emocional, ter esse autoconhecimento, né, é extremamente importante para o bom andamento de um feedback, da construção de um PDI, né? É extremamente importante para que essa conversa, essa construção, né, ele dê certo. Sim. Então, nesse sentido, assim, já ocorreu também de líderes entrarem em contato com o RH para falarem sobre essas situações? Sim, nas empresas que eu já passei, é um contato que a gente precisa ter um contato direto, né? Porque o RH, ele costuma dar as ferramentas para a liderança poder trabalhar. Então, a gente dá a ferramenta de avaliação de desempenho, a gente dá a ferramenta de PDI, só que quem realmente vai aplicar é a liderança. Então, a liderança que vai ajudar a gente nessa testagem e vai trazer o feedback para a gente. Olha, funcionou, não funcionou, então, mais nessa linha mesmo. Tanto ali numa inteligência emocional, né? Tanto quanto com as atividades com o colaborador, né? Então, realmente bem atrelado. E ali, pensando no plano de desenvolvimento, tem algum outro documento que é importante? A gente vê bastante falar no descrição de cargos, descrição de salários, é utilizado ainda, não é? Sim. Como é que tá o mercado? Não, é utilizado ainda, né? Tanto que, quero ir para, hoje eu sou testador, quero para desenvolvimento. Então, a gente vai pegar a descrição de cargos, caso ela já tenha sido elaborada e construída, né? Do cargo de desenvolvedor dentro da Testing Company, né? E pode ter ela ali do lado na hora de construir o plano de desenvolvimento do teu liderado. E vai olhar, aqui, para tu ser desenvolvedor dentro da Testing, precisa de tais e tais competências, né? Tu vai ter tais e tais responsabilidades e atribuições, né? Então, em cima disso, vamos construir o teu PDI. Sim.
né? Vamos olhar para fora, para o mercado também, o que hoje está sendo exigido dos desenvolvedores, né? Então, também é uma forma de construir. Na verdade, é tudo junto, né? Não é separado. Então, tu vai Exatamente. avaliar fora e vai avaliar dentro, né? Como é que está o mercado lá fora, dentro desse exemplo que eu dei, e como é que está a descrição de cargos, o que hoje dentro da Testing ou qualquer outra empresa, né, esteja exigindo para o cargo de desenvolvedor. E aí tu vai construir o plano de desenvolvimento, né, baseado nisso. Exato, Então, é toda uma base. tu utiliza, é toda a base, exatamente. Né? Tu vai avaliar o colaborador, se ele está dentro do cargo hoje, como é que ele está se envolvendo, olha a descrição do cargo dele. Né? Ele está conseguindo cumprir com as atribuições, com as responsabilidades, as competências que estão ali, né? Ele está desenvolvido, não está? Por isso também vai ser um embasamento para tu saber se ele é júnior, se ele é pleno, se ele é sênior. Se tá na hora de dar uma promoção, né? Exatamente, exatamente. Sim, até por isso que o líder tem que ter um contato direto com o RH, né? Mantendo esse contato ali periodicamente, né? Para ir atualizando o RH justamente sobre como o colaborador está se desenvolvendo, né? Como que está sendo a experiência dele, tanto emocionalmente quanto profissionalmente, né? Que é muito importante ali essa combinação de comparação. E, né, eu vejo que isso realmente, né? Com o tempo, a pessoa, ela pode sim desenvolver melhor, né? Quando tem esses feedbacks diretos. Então, são os 3 pilares ali, né? É o RH que faz a mediação ali de informações para o líder, e o líder que passa o feedback para o colaborador. E eu fiquei com uma outra dúvida. Tipo, a gente vê muito... É uma notícia que tá saindo bastante, que é... Polêmica. É polêmica, um Ai, pouco. ai, ai, tá Que é vendo? da geração Ai. Z no mercado de trabalho, né? Uhum. E eu falo que é um Sim. pouco polêmico porque eu sou geração Z, o William é geração Z. Não sei se o Bruno é geração Z ainda. Eu sou 97. Então é geração Z, Quer dizer, né? já pega um pouquinho. Desde já. 97 Mas é não, geração Z. não preciso falar a minha, né? Não, Eu não me considero muito geração Z, mas tudo bem. mas que a gente vê se falando bastante que a geração Z é a geração que não quer trabalhar, que é a geração, né, com menos empregos, assim. Para a gravação. Mas como é que tá essa visão, assim, do RH pro pessoal da geração Z? É uma geração mais difícil ou é só uma geração que quer trabalhos diferentes dos millennials e dos boomers, assim? Porque eu vejo pela minha mãe. Minha mãe nasceu nos anos 60. Cara, minha mãe, o objetivo da minha mãe durante 40 anos da vida dela era trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, fazer o almoço, fazer a Sim, janta e dormir e firma. acordar no outro dia trabalhar. E às Firma. vezes até mantendo essa mesma carreira na mesma empresa, né? Sim. Porque tinha a cultura de a pessoa começar a carreira em uma empresa e seguir 30 trabalhar anos no 20 mesmo 30 lugar. anos, Minha mãe 30 anos. teve 27 anos na mesma empresa. Nossa. Ela trabalhou num curtume, ela começou de... O primeiro cargo dela foi pistoleira, não tenho a mínima ideia do que é. Pistoleira, tá lá na carteira dela. Nossa. E ela terminou de líder de produção, assim, sabe? Então, tipo, cara, 27 Sim. anos na mesma empresa. Construiu todo... Teve o plano de carreira, Teve né? o plano de carreira ali na mesma empresa. Eu posso trazer a minha visão, depois a Carol com certeza traz a dela, mas eu acho que é muito nessa linha de a gente fazer a avaliação do que realmente a pessoa quer para a vida dela e para a carreira dela. É claro que se a gente pegar, né, uma pessoa que é muito jovem ali, que está no seu início de carreira, talvez ela não tenha tanto direcionamento. E nas minhas entrevistas, quando eu vejo que, poxa, prestando ali um serviço de consultoria, eu pego também pessoas que estão no início de carreira que são vagas mais júniores. Então, eu, assim, meio instintivamente ali, inconscientemente, acabo direcionando a pessoa. Ai, porque eu tô pensando em fazer uma faculdade. Aí eu, poxa, mas tem o Enem que tu consegue fazer, tem a faculdade EAD que tu consegue começar ali também. Então, já vou dando esse direcionamento. Mas acredito que vai muito da maturidade. Eu conheço pessoas que têm 22 anos, 23 anos, que, nossa, já tem todo um futuro alinhado, bem estruturado ali para a vida dela e para a carreira dela. Já tem pessoas da mesma idade que não pensam da mesma forma. Que ali estão, nossa, não sei se eu quero trabalhar numa empresa presencial, se for presencial, para mim, precisa ter um fretado, precisa ter tal e tal benefício, eu não quero pegar ônibus, eu não quero pegar trem. Então, tem todas essas questões, né? Eu vejo que vai muito, claro que da forma que, como a pessoa consome o conteúdo, né? Do que ela tá vendo ali, do que ela tá consumindo ali, para seguir uma carreira. E também vai daquelas pessoas que não estão sendo bem direcionadas também, né? Eu vejo que não é a geração que não quer trabalhar, é a geração que tem muitas opções.
A geração que tem muitas opções, que consegue escolher ali qual empresa quer trabalhar, se a pessoa tem, né, esse direcionamento. E vai muito da influência também do que a gente, como eu mencionei, né, do que a gente consome. Por exemplo, tô consumindo conteúdos da Nubank. Nossa, meu sonho é trabalhar na Nubank, meu sonho é trabalhar num banco grande. E aí tem aquela pessoa que, só fica lá assistindo série, ou aquela pessoa que consome mais conteúdos que não são tão empresariais, corporativos assim. Então, vai muito desses vieses, sabe? Eu acredito que vai muito do viés da influência e vai muito desse viés também do que a pessoa acaba consumindo ali, do que realmente a pessoa quer para a vida dela e para a carreira dela. Polêmica. Pensou um pouco Não, mais. O que eu vejo, tá? Eu vejo que não é uma questão de idade, mas eu acho que, de novo, é um fit cultural. Né? Eu posso ter pessoas de 50, 60 anos que têm uma postura de uma pessoa de 20 e poucos e vice-versa. Então, não encaro muito assim como geração, é um problema da geração A, B, C. Não, eu vejo que é fit cultural. Né? Pegar um exemplo, lembrei de um exemplo de banco. Né? Foi feito um questionamento uma vez por um candidato, né, que está participando do processo seletivo num banco. E aí perguntaram para ele assim, se eu te pedisse para ficar depois do horário todos os dias, né? O nosso expediente termina às 16 horas, mas eu te pedisse para ficar até às 8 todo dia, ou às vezes até mais. O banco é puxado. O que tu faria? Nossa, e o candidato respondeu, me dedico total ao meu trabalho, né? Provavelmente era da minha geração. Me dedico total ao meu trabalho e não tem problema, já falei com a minha família, minha esposa e tá tudo certo, né? E deu essa resposta. Ele não foi contratado. Por quê? Não foi totalmente sincero, provavelmente, né? Não, porque aquele banco tinha como cultura qualidade de vida do colaborador. Então, não é questão de idade. Eu vejo que é questão de fit cultural. Sim. É questão de análise de perfil da pessoa mesmo. Né? Então, se para a empresa trabalha sobre resultado e tem grande flexibilidade de horário, onde vai trabalhar pouco importa e tudo mais, é a cultura da empresa. Uhum. Né? Então, obviamente, ela vai contratar pessoas com esse fit cultural. Né? E se é uma empresa mais tradicional e que realmente tem que ser workaholic, né? Ela vai buscar pessoas que tenham esse perfil. E muitas vezes são pessoas jovens que têm esse perfil. Então, eu não vejo muito que é uma questão de geração. Pode existir, eu acho que existe uma tendência, né? Porque hoje a gente tem a IA, a gente tem o uso das telas que não se tinha antigamente. E a gente sabe que isso traz, né, algumas mudanças de perfil. Com a questão do foco, né? A questão da própria agressividade, interfere na nossa inteligência emocional, isso são estudos, né? Não sei o que estou falando. Então, claro que existe uma tendência grande é bem provável que essa geração tenha essa questão que eles falam tanto de não ter foco, então automaticamente não fica tanto tempo no mesmo emprego, né? Então, tu vai analisar isso, tem uma lógica do porquê do perfil dessa geração ser diferente da minha, por exemplo, tudo né? muito imediato, né? Se tu É for ver o as mídias imediatismo, hoje, são vídeos curtos, né? Tudo Isso, muito baseado nisso. Isso, a questão de viver o agora, né? A minha geração, a gente trabalhava para ter uma poupança, para ter uma vida, né? Quando nós fôssemos velhinhos, né? Estável e segura. Minha geração tem esse imediatismo, pensa só no agora, né? Enfim, então pouco importa se eu tenho para depois ou não tenho. Eu quero viver o agora. Se eu puder viajar, eu vou viajar agora, né? Então eu não vou segurar essa grana para depois. Sim. Não, mas uma geração que quer mais experiências, né? São linhas de pensamentos diferentes, são momentos diferentes também, né? Então eu vejo muito isso, assim. Eu não vou por geração, claro que a gente faz uma análise, né? Existe uma tendência. De novo, não gosto de botar as coisas num quadradinho ali, né? Existe uma tendência de acordo com as gerações, com as classificações, né? Sim. Mas não é uma regra. Então, acho que vai muito pelo fit cultural da empresa, sabe? E às vezes tu pode te deparar com pessoas da minha geração que têm essa mesma mentalidade da geração atual. E tá tudo bem. É uma questão de fit cultural mesmo. Tá ou não tá de acordo com a cultura da empresa? Tem um exemplo que eu dei, né? A pessoa provavelmente deveria ser da minha idade. Pensou, nossa, a empresa quer alguém que trabalhe pra caramba. E era o contrário, né? Sim.
A empresa entendia que a pessoa tendo qualidade de vida, tendo seu momento de lazer, de descanso, rendia muito mais e produzia muito mais no horário de trabalho do que aquele que trabalhava 24 horas por dia. Exato. Então é uma questão de fit cultural mesmo, né? Para não gerar polêmicas. Brincadeira. Brincadeira. Não, porque é interessante essa da geração também, né? Porque, por exemplo, eu sou de 98 e minha namorada é de 96. Então a gente sempre fica falando que a gente não é da geração Z, porque a gente é, tipo, assim, é o comecinho da Z. Tá na transição. Então a gente é tipo, muito mais parecido com as gerações anteriores do que das gerações atuais. Exato. Mas, por exemplo, assim, o William, o Lucas, por exemplo, que é meu primo lá, vocês são de 2000 pra cima 2002. já, né? 2002, 2003. Então, tipo, cara, às vezes é pouquinhos anos, assim, que já tem uma diferencinha ou outra, né? Mas realmente, acho que vai muito de cada indivíduo, né? Às vezes a gente vai ter Sim. realmente. gente que nasceu lá em 2007 que vai focar muito mais no trabalho que eu, que nasci em 90 e poucos. É igual eu mencionei da idade. Tem pessoas que eu conheço que já são, nossa, super pra frente. Tem ali tudo traçado em relação à carreira. E tem outras da mesma idade que não. Que estão mais acomodadas ali onde elas estão. Exato. Então, gente, pra gente ir pro nosso último tópico aqui, eu separei uma pergunta que a gente faz ali pra maior parte dos convidados. Mas a gente queria saber, assim, dicas de ouros pros candidatos que estão procurando no mercado de trabalho, que estão participando de entrevistas. E também depois, se vocês quiserem fazer alguma indicação de livro, de estudo, de palestra, assim, só pra gente fechar o episódio. Sim. A gente conversou ali sobre a geração Z. Eu me lembrei de uma pessoa que eu sigo e aí acompanho, que é o Dado Schneider. Ele fala, a Carol também. Ele fala bastante, inclusive ele roda aí o Brasil inteiro, acredito que já foi para fora também, falando sobre essas questões de geração Z e tudo mais no mercado de trabalho, então é bem interessante a gente dar uma olhadinha. Tem vários conteúdos também, mas o que eu indico mesmo é a gente está sempre buscando esse autodesenvolvimento, a gente está sempre buscando um plus, porque hoje em dia, muito na empresa que a pessoa tá, ou ali, se ela tá buscando, a empresa, ela vai buscar uma pessoa que, ok, eu vou entregar A e B para ela, mas eu não vou querer que ela entregue somente o A e B, eu vou querer que ela entregue esse plus, que ela entregue o C, o D, o E. Então, pensar muito nesse desenvolvimento de carreira, porque eu vejo que no meu início foi algo que eu vejo que faltou. Então, não tinha alguém para me direcionar. Tava em empresas mais tradicionais e aí que não instigavam muito a gente ficar buscando esse autodesenvolvimento. Então, é algo que eu indico muito. A gente buscar cursos na nossa área, a gente buscar fazer mais leituras. Eu acredito que a gente falou ali da questão do foco. Deve ser uma dificuldade para essa leitura. Eu também tenho uma certa dificuldade, não vou mentir, de parar e ler um livro, mas é algo que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Então, buscar isso, buscar sair da zona de conforto, buscar esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento é algo que só tem a agregar aí para nossa carreira. Isso aí. Falando um pouquinho de gerações, né? Na minha época, a gente não tinha tanto acesso à informação como se tem hoje, né? Então, na minha época, se fazia teste vocacional. Pra saber, né? Sim, lembro. Lá na 8ª série. Eu fiz teste vocacional. Na minha época, na minha geração, época né? era essa orientação que se tinha. Se faz um teste vocacional e vai pro mundo, né? Sim. E hoje a gente tem podcast, a gente tem canais no YouTube. Então, assim, tem várias fontes que a gente pode acessar que vão nos direcionar, que vão conversar com a gente sobre carreira, né? Como direcionar a nossa carreira. E, gente, acessos gratuitos, né? A gente não paga nada para isso. Então, meu primeiro emprego, tô lá com 17, 18, 16, num estágio, por exemplo. Gente, não precisa investir, né? Não tem custo nenhum. Tá lá o conteúdo, tá lá o palestrante, tá lá um mentor, um coaching, enfim, falando sobre carreira, falando como desenvolver a carreira, falando sobre como encontrar o seu propósito, né? Então, tem muita informação hoje, né? Não tem como, né, Bruna? A gente ouviu hoje de um candidato que ele não tem acesso à informação. Sim. E que ele não sabe como fazer, né? Na verdade, ele não teve a iniciativa e a proatividade de ir lá buscar. Porque local, fonte tem, né? Às vezes ele tem um conteúdo gratuito, é muito bom, né? Hoje Exatamente. em dia o pessoal procura pensar que a qualidade vai estar só em algo que é caro, algum curso que vai ter que pagar bastante para ter um acesso de algo bom. O próprio Dado Schneider, que a Bruna mencionou, eu sigo ele também, ele traz várias reflexões, né? Tanto para a geração atual como para a geração antiga, e ele faz uma reflexão e instiga os dois lados, né? Ele fala bastante sobre a geração Z, né? Fala. Então, ele traz muitas
ele dá várias apimentadas Sim. nas reflexões dele, né? Que Isso faz que é a gente, que faz a gente refletir, tanto para um lado quanto para o outro, né? E eu vejo que, então, além dessa iniciativa, dessa proatividade, o próprio dinamismo, porque a gente vive hoje num mundo dinâmico, né? Isso é fundamental para um perfil que tu perguntou, né, Matheus? E a própria inteligência emocional, né? Dizem que é o que hoje ou no futuro próximo vai diferenciar eu não gosto muito dessa expressão, mas, né? O bom candidato do não tão bom assim, né? É a própria inteligência emocional, tá? E aí a gente tem o Daniel Goleman, enfim, que é uma das referências, né? Tem livros físicos para minha geração, virtuais para a geração de vocês, que vocês podem ler, e ele traz vários insights, né? Ele fala bastante de como desenvolver a inteligência emocional, fala o que é inteligência emocional, porque por mais que a gente fale, muitas vezes a gente não conceitua e não sabe nem o que é, né? Sim, tem Então todo um é conceito, importante. né? Exatamente. Então é muito importante. Então eu indicaria esse autor também que fala sobre isso, e é uma das competências que eu vejo que é fundamental. Sim, e muitas vezes a gente tá naquela bolha de que, preciso fazer um curso, vou direto no mais caro. Não, tem conteúdos ali que tu paga, sei lá, R$30 por mês, às vezes o valor de um lanche. Um iFood a menos no mês, né? Exato! Exatamente. Então, a gente buscar... tem muita gente boa ali fazendo conteúdo bom com um valor super acessível. Então, já pensando nessa questão de acessibilidade mesmo. Então, basta a gente ter a proatividade, né, Carol, de fazer essa busca. Até dentro do mundo da TI, um dos melhores professores que tem, que é o Gustavo Ganabarra, que todo mundo conhece. Os cursos deles estão todos no YouTube. Tipo, é Sim. só acessar ali e fazer. Claro, tem muita gente que fala que, tipo assim, eu não consigo me concentrar. E eu também não conseguia no começo. Mas tipo, foi algo que eu tive que desenvolver, assim, Uma habilidade. a concentração de processo. estudar em casa, assim, né? Porque, tipo, a gente sai da escola do 100% presencial. Eu ainda fui o 100% presencial, porque eu não estudei na pandemia, né? Mas, tipo assim, imagina o pessoal do finalzinho ali da geração Z que teve que estudar online, né? Tipo assim, pô, imagina uma... Foi meu caso também. Então eu já pulei isso, né? Mas, tipo assim, pô, imagina ter matemática online, imagina ter história, geografia online, assim, né? Tipo, já deve ter sido um desafio bem, bem legal, assim. Mas é algo que dá pra desenvolver ali aos poucos. Claro, no começo não é fácil, né? Mas, tipo, vai se forçando, vai tentando. Uma hora estuda meia hora, na outra semana já consegue estudar 40 minutos e assim vai indo, né? Sim. E a gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida também. É um processo a gente buscar esse foco, buscar o autoconhecimento, buscar a inteligência emocional. Só que a gente tem que ter áreas na nossa vida que estejam equilibradas. A gente tem que entender que para a gente alcançar isso, tem que ter um bom sono, a gente tem que comer minimamente bem ali, saudável, não viver só de lanche, a gente tem que fazer um exercício, nem que seja uma caminhadinha. Então, é algo que eu aprendi, eu levo muito isso, assim, para todos os âmbitos, de que a gente tem que ter esse equilíbrio, porque pra gente poder entregar aí o nosso melhor, a gente tem que estar bem tanto fisicamente quanto mentalmente. Perfeito, acho que é uma ótima frase pra encerrar o podcast, né? Muito obrigado pelo papo, né? Muito construtivo, a gente conseguiu ver sobre vários pontos aqui. E então não seria isso, pessoal. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais, né? O Instagram, a gente vai deixar tudo aqui na tela. E seria isso. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço.